Eu quero convidar você para você ir abrindo a sua Bíblia comigo lá no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 5, quero ler uma palavra com você que tem falado ao meu coração durante esses dias. E há um versículo em especial aqui que ministrou meu coração. E depois, parando e meditando um pouco mais nessa palavra, algumas outras coisas me chamaram a atenção. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Eu sei que talvez você saiu da sua casa e veio aqui esperando ouvir o pastor Vaniel, né? Mas não deu certo. Peço a sua atenção por alguns minutos, né? Mas eu quero dizer para você que eu creio que o mesmo Espírito que tem operado aqui através da vida do pastor Vaniel continua nesse lugar, amém? Amém? Me ajuda aí, irmão, já fiquei até meio com medo. Será mesmo que o mesmo Espírito opera ou não? Me ajuda aí, amém? Ai, glória a Deus. E eu quero compartilhar então com você algo que está no meu coração. E nós cantamos agora há pouco aqui, né? E o final dessa canção, o final do refrão que a gente declarou, diz que melhor que a vida é o teu amor. E glórias a Deus por isso, porque nós queremos falar um pouquinho desse amor. Queremos ministrar com você aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração a respeito desse amor, ó. Esse amor tão maravilhoso que é melhor que a própria vida. Desse amor, desse infinito, ousado, infinito amor de Deus pela minha vida, pela tua vida. Você não imagina quanto você é amado. Você não faz noção do quanto Ele te ama. Você não faz noção do quanto Ele te quer bem. E a gente quer falar um pouquinho sobre isso nessa noite. A gente quer se deixar ser levado pelo Espírito Santo nesse lugar e sermos mergulhados, envolvidos e constrangidos por esse amor tão grande pela minha vida e pela tua vida. Amém? Estou ficando com fama aí de que eu estou batendo muito nos irmãos, então hoje é paz e amor. E mesmo assim o pessoal me encontrou e disse que apanhou. Não estou entendendo. Eu disse, não, tem alguma coisa errada, irmão. Hoje não tinha como se apanhar. Não, tem alguma coisa errada. Se eu estou falando uma coisa, você está ouvindo outra. Mas, gente, quero compartilhar com você aquilo que está no meu coração nessa noite. Romanos, capítulo 5. Você achou aí? Amém? Me ajuda, confere aí, para ver se eu não estou mentindo para você, se o que eu estou falando é verdade. Vai dizer o seguinte para nós: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra aí? Amém? Glória a Deus. Olha o que segue dizendo, versículo 9: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Glória a Deus por isso. Feche seus olhos aí onde você está. Pai, continuamos na tua presença. Continuamos, Pai, diante da tua palavra, Pai. Nós cremos que a tua palavra é verdade, Pai. E, Senhor, esse texto que nós lemos, Pai, está falando, Pai, de uma notícia tão boa para nós. Pai, esse texto que nós acabamos de ler, Pai, ele tem uma verdade, Pai, que pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa história.
Pai, esse texto que nós acabamos de ler, Pai, fala de um amor, Pai, fala de um impressionante, de um infinito, de um ousado amor, Pai, que nós queremos, Pai, nessa noite, nos deixar serem envolvidos por Ele, Pai, pois esse amor, Pai, irá curar nossa vida, esse amor irá curar nossa alma, esse amor irá nos levar além das nossas falhas, além dos nossos erros, além, Senhor, Pai, de nós mesmos, porque não tem a ver com o que nós somos e que temos feito, não tem a ver, Pai amado, com o que fizemos ou deixamos de fazer, mas tem a ver, Pai amado, com quem Tu és, Pai amado, e quem Tu diz que nós somos, e Tu és um Pai amoroso, e nós somos filhos e filhas Tuas. Ministra isso nessa noite, em nosso coração, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Gente, acabamos de ler Romanos capítulo 5, e que texto bom, né? Que texto maravilhoso, que texto que nos enche de esperança, que texto que se a gente, é por isso que a gente tem que não apenas ler a palavra, mas a gente tem que meditar na palavra, porque se eu e você meditarmos nesse texto, quem sabe você apenas leu, mas se você parar por alguns minutos e você meditar nisso que nós acabamos de ler, meu irmão, você vai entender quão profundo, quão maravilhoso é esse texto que nós acabamos de ler. E eu quero, destacar aqui algumas coisas que saltaram aos meus olhos enquanto eu meditava nesse texto, a começar pelo verso 8, esse verso 8 foi um versículo que eu li durante essa semana, que estava no conteúdo de um curso que nós estamos fazendo, eu li esse versículo, e esse versículo ele ficou falando ao meu coração durante essa semana, que vai dizer para nós ali no capítulo 5, verso 8, mas Deus demonstra seu amor por nós. E aí aqui na minha Bíblia, eu não sei na tua, não sei como exatamente está escrito na tua, mas a minha tem 2 pontos aqui, ou seja, o escritor está dizendo, cara, eu vou escrever para vocês agora como que Deus demonstrou. Ele demonstrou assim, 2 pontos, ou seja, a partir daqueles 2 pontos, é a forma como ele demonstrou, isso para mim e para você. Temos aqui gente que entende bem de língua portuguesa, então eu não vou aprofundar muito mais para mim não passar vergonha, mas é mais ou menos isso, cara, ele está dizendo, olha, cara, o que eu vou falar agora é como que ele demonstra, e aí vai dizer para nós, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. E aí eu me deparei pensando nesse texto, eu me deparei pensando a respeito desse amor de Deus, a qual aqui não diz para mim que Deus demonstrou esse amor por mim, a partir do momento que eu comecei a demonstrar alguma coisa para Ele. Eu comecei a meditar nesse texto e comecei a entender que esse texto não está dizendo para nós que Deus pensou em demonstrar o amor dele por mim e por você, a partir do momento que Ele viu alguma coisa boa em mim e em ti. Não é isso que está dizendo. Não está dizendo que Deus olhou e disse assim, olha só, o Raí tem potencial, então eu vou demonstrar o meu amor por ele. Olha, o Raí está se esforçando para fazer alguma coisinha boa, então, não é isso que o texto diz. O texto diz para mim e para você, que nisso Deus demonstra o amor dele por mim e por você, quando em mim só havia ruindade, quando eu era ruim, e continuo sendo ruim, Ele já estava demonstrando o amor dele por mim e por você. Cristo morreu na cruz do Calvário para demonstrar esse amor de Deus por mim e por você, quando eu e você ainda éramos pecadores, ou seja, quando a gente não tinha apresentado nada de bom para Ele ainda, quando a gente não tinha nem feito dado algum indício de que a gente acreditaria nisso, porque talvez você está aqui hoje, talvez você nem acredite tanto nisso, mas o você não acreditar tanto nisso, não anula a verdade de que Deus demonstrou o amor dele por você, por mais que você não acredite, quando você ainda era pecador, quando você ainda era pior dos piores, embora a gente, quem sabe, não tenha melhorado tanto ainda assim, mas eu acredito que você está entendendo o que eu quero dizer. Esse texto está dizendo para mim e para você que Deus demonstrou o amor dele em um momento que não era nada favorável, não tinha nada a favor para Ele mostrar isso por mim e por você.
Não tinha um cenário de que parecia que as coisas iam melhorar. Não, estava ruim mesmo. Estava ruim pra caramba. Mas nisso ele demonstrou o amor dele por mim e por você, quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. E aí eu me peguei pensando a respeito disso, porque eu e você ainda não tínhamos feito nada. Ele morre quando a gente não fez nada. E aí eu me peguei pensando em quantas das vezes eu e você, e acredito que muito por influência do inimigo na minha vida, na tua vida, o inimigo tem feito eu e você acreditar que a gente precisa fazer alguma coisa para ser amado. O inimigo tem se esforçado para tentar virar nossa mente e inverter algumas coisas que a palavra de Deus diz e que o próprio Deus diz a respeito de mim e de você. O inimigo quer dizer para mim e para você que se eu e você não provarmos que somos filho dele, então talvez haja dúvida aí para a gente ser filho dele mesmo. O inimigo tem tentado fazer eu e você pensar que a gente precisa fazer coisas para se sentir amado ou para ser amado. Mas gente, a gente está falando de um amor de pai e não é de um amor de pai terreno. Embora o amor do pai terreno já é um amor que dá da gente olhar e aprender algumas coisas com isso. Ou deixa eu fazer uma pergunta para você que é pai e mãe aqui. Diz uma coisa para mim, por favor, me ajuda. Quando seu filho desobedece você passa a amar ele menos? Me ajuda aí. Não. Quando seu filho acerta, então você passa a amar ele mais? Não. Por quê? Porque não tem a ver com o que o filho faz. Tem a ver por quem o filho é. Amém? E aí eu me deparei com esse texto e eu comentava, no culto hoje mais cedo, eu comentava de que eu me deparei com esse Romanos 5,8, porque Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E aí eu tenho duas filhas, eu tenho a Isabela de 10 anos e eu tenho a Mariana de 7 anos. E a Isabela, ela sempre se cobra muito. A Isabela, ela sempre ela carrega algo com ela que se ela falhar e se ela errar, ela é um peso muito grande para ela. Ela ainda não sabe lidar com isso. E aí em alguns momentos em que quem sabe a gente precisa disciplinar ela e precisa corrigir ela, ou quem sabe que a gente precisa dizer, olha filha, não é assim, o que tu fez não está certo. Com amor a gente está fazendo isso, mas às vezes ela está olhando e está dizendo, eu não sou uma boa filha mesmo. Eu não mereço mesmo ter os pais que eu tenho. Não sei se você vive alguns dramas desses na sua casa, mas às vezes rola alguns dramas desses lá em casa. Que a gente brinca de drama, mas é algo sério, para eles é algo sério. Mas então eu sou uma boba mesmo. E aí a gente fica naquele esforço de dizer, filha, eu não falei isso. Filha, em que momento eu falei isso? Eu não falei nada disso. Filha, eu não falei, não, filha, não, tu é maravilhosa, tu é uma filha maravilhosa. Tu é um presente de Deus para nós. E a gente está ali afirmando, e reafirmando. E aí eu disse, filha, senta aqui um pouquinho, eu meditei um pouco nesse versículo e disse, cara, eu preciso compartilhar isso com a Isabela, para ver se ela entende. Eu disse, filha, senta aqui do lado do pai, senta aqui na mesa. Ela sentou, não é muito comum a gente fazer isso, Eu disse, filha, senta aqui, o pai quer ler um texto para ti. Aí ela ficou esperando, depois ela até, disse assim, pai, achei que tu ia ler alguma coisa assim, de honra teu pai e tua mãe, achei que tu ia vir alguma coisa de corrigir com vara. Disse, não, filha, calma. Aí eu li com ela e li esse versículo e eu disse, olha filha, que interessante, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha que interessante, filha, a gente estava errando, a gente não estava nem aí para Deus e Deus já estava nos amando. E quando, quem sabe, a gente começou a acertar um pouquinho mais, Ele continuou nos amando do mesmo jeito, Ele não nos amou mais. Porque Deus, Ele nos ama antes do nosso acerto e Ele nos ama depois do nosso acerto. E Deus, Ele nos ama antes dos nossos erros, e Ele também nos ama depois dos nossos erros. E aí eu disse, filha, isso aqui também é o amor do pai e da mãe por ti. Eu disse, filha, eu preciso que tu grave esse versículo. E toda vez que a gente estiver passando por um momento mais tenso aqui em casa, tu traga a memória e tu pense assim, antes de eu acertar, o pai e a mãe me amam.
Antes de eu errar, o pai e a mãe me amam. Depois de eu acertar, o pai e a mãe me amam. Depois que eu errar, o pai e a mãe continuam me amando. E ela me olhou e disse: tá. E depois que a gente teve esse momento, eu me peguei pensando em como não deve ser o sentimento de Deus por mim e por você, tentando falar a mesma coisa para mim e para você. O quanto que Deus, quem sabe, quer que eu e você entenda que, olha filho, beleza, você errou, mas esse erro não separa você do meu amor. O quanto que, quem sabe, Deus Ele está querendo, e quem sabe essa é uma noite que Ele queira fazer isso, Ele queira sentar comigo e contigo para dizer assim: ô filho, deixa eu te explicar um pouquinho a respeito do meu amor. Olha aqui filho, ó, antes de você pecar, eu te amei, depois que você pecou, eu continuei amando. Quem sabe essa é uma noite que o Senhor quer sentar comigo e contigo, quer dizer para você assim, ó, sabe quando que o meu amor alcançou você? Não foi quando você decidiu entrar por aquela porta. Sabe quando que o meu amor foi demonstrado por você? Não foi quando você comprou uma Bíblia e começou a mostrar interesse em ler. Sabe quando que eu comecei a demonstrar o meu amor por você, filho? Não foi quando você começou a ouvir uma canção, começou a levantar suas mãos, começou a dobrar o seu joelho e orar. Não, filho, não foi quando isso começou a acontecer e eu comecei a demonstrar o meu amor por você. Eu demonstrei o meu amor por você quando você ainda era pecador, você não queria nem saber nada de mim, e eu já estava te amando. Porque o meu amor por você não tem a ver com aquilo que você faz. O meu amor por você tem a ver com aquilo que eu sou e com aquilo que você é para mim. E a gente vai entender daqui a pouquinho o que a gente é para Ele. Mas quando éramos ainda pecadores, quando a gente estava de costas, quando a gente não queria saber desse amor, esse amor já estava perseguindo eu e você. E essa é uma noite que a minha oração é que o Espírito Santo convença eu e você disso, verdadeiramente. De que não importa os seus acertos, a sua quantidade de acertos não faz Ele amar você mais, e a sua quantidade de erros também não faz Ele amar você menos. O amor dele é imutável, o amor dele permanece do mesmo jeito por mim e por você. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém? Mas esse texto ele vai falar, se você, não percebeu, nós lemos aqui a respeito de éramos pecadores, mas tem outros dois éramos aqui nesse texto, que eu gostaria de ler com você também e entender com você nessa noite. No versículo 6, vai falar para mim e para você o seguinte: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos, o que diz aí? Fracos. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, ou morreu por nós. A gente pode colocar a gente aqui, porque nesse momento a gente estava enquadrado nessa impiedade toda. Mas esse texto está dizendo para mim e para você: olha, de fato no devido tempo, quando ainda éramos fracos. E aí quando eu li esse texto, éramos fracos, eu me peguei pensando em quantas das vezes a gente acha que a nossa fraqueza é algo que interfere no amor de Deus pela minha vida, pela tua vida. A gente vive uma vida, a gente vive um mundo, a gente vive num cenário em que a gente muitas das vezes não pode demonstrar fraqueza. Não é? Você não pode demonstrar fraqueza na sua casa, você não quer demonstrar fraqueza na sua casa, você não quer mostrar fraqueza no seu trabalho, você não quer mostrar fraqueza dentro da igreja, você não quer mostrar fraqueza em nenhum lugar, porque mostrar fraqueza é ruim. Reconhecer fragilidades é ruim. Reconhecer as nossas fraquezas e os nossos pontos fracos, e reconhecer aquilo que é uma fragilidade na nossa vida, muitas das vezes é algo que a gente não gosta de fazer. E parece que às vezes a gente traz isso também para a vida espiritual. Então a gente acha que não, esse amor ele me envolve, Deus ele se agrada de mim, e Deus me ama, e Deus me envolve, e esse amor me constrange, me abraça, mas só quando eu estou forte. Quando eu estou fraco, então talvez eu não seja tão amado assim. Quando eu estou fraco, talvez eu não gere tanto prazer para o Pai, talvez eu não gere tanto agrado para o Pai. Então a gente está tentando se mostrar forte o tempo inteiro,
Então a gente está tentando, né? A gente veste a nossa capa, a gente veste a nossa máscara de super-herói, de super-heroína, porque a gente diz, não, eu preciso ser forte. Porque se eu for fraco, né? O que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? O que o pai vai pensar? Não, pai. Mas esse texto está dizendo para mim e para você que quando ainda éramos fracos, Ele já estava morrendo por mim e por você. Sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? Que a minha fraqueza e a tua fraqueza não nos separam do amor de Deus. Isso é bom demais. Eu não preciso me mostrar ser forte o tempo todo para desfrutar do amor dele, não. Eu posso chegar diante da presença dele, rasgar o meu coração e dizer, pai, eu estou fraco. Tem um animalzinho que faz, né? Estou fraco. Sabe, a gente não precisa se mostrar forte, a gente pode chegar diante dele e abrir o nosso coração, porque isso não vai alterar e não vai mudar em nada o amor dele por mim e por você. Quem sabe algumas pessoas podem olhar para as nossas fraquezas e podem mudar, quem sabe o modo de falar com a gente, pode mudar a maneira de interagir com a gente, se relacionar com a gente. Quem sabe dentro do seu ambiente de trabalho você pode se mostrar fraco em algum momento e quem sabe você pode perder algumas oportunidades por isso, mas diante da presença de Deus, você demonstrar sua fraqueza para Ele, nunca vai limitar você de viver grandes coisas nele, porque quando eu e você mostramos a nossa fraqueza e as nossas fragilidades, Ele nos fortalece, Ele nos capacita, Ele nos levanta. Nunca vai ser vergonhoso a gente rasgar o nosso coração diante da presença dele para falar das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. Nunca vai ser. Quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Essa fraqueza não nos impede de desfrutar desse amor. Essa fraqueza não impede eu e você de vivermos esse amor que o Pai tem por nós. E aí no verso 8 que nós lemos, fala de quando éramos pecadores, e aqui eu sei que eu estou falando para a gente inteligente, amém? Irmão, se você não acredita nisso, pelo menos profetiza, amém? Isso, gente inteligente. Então eu sei que quando eu estou falando de quando ainda éramos pecadores, e quando eu estou falando do amor de Deus, eu sei que eu estou dizendo para você que esses pecados e esses erros não interferem no amor de Deus, mas ao mesmo tempo é claro que eu não estou dizendo para você sair por aí, meter o louco, viver, né, uma vida deliberada, não, estou dizendo para você se debruçar nesse amor e sair vivendo do jeito que você quiser, não é esse caminho que eu estou falando, mas o que eu estou falando para você é que quando ainda éramos pecadores, é isso que esse texto está dizendo para nós, que mesmo em meio aos nossos erros, em meio às nossas falhas, quem sabe a gente entrou hoje aqui cheio de erro, cheio de falha, mas eu quero dizer para você que Ele permanece aqui de braços abertos para mim e para você, para nos inundar, para nos constranger, para nos transbordar desse amor. É como aquela parábola meio desconhecida assim, de um pai que tinha 2 filhos, talvez você conheça, talvez você não conheça, talvez, apenas talvez você já tenha ouvido eu falar sobre isso. Mas fala de um filho que foi, cara, e viveu irresponsavelmente, gastou tudo que tinha, perdeu toda a herança, fez tudo que não devia fazer, foi cuidar de porcos, começou a desejar comida de porcos, e aí ele decide voltar, e agora ele volta todo sujo, todo lanhado, sem nada, sem herança, sem absolutamente nada. Mas quando ele chega diante do pai, o que ele encontra é o pai de braços abertos, dizendo: filho, quando tu ainda estava lá cuidando daqueles porcos, eu já estava te amando. Filho, deixa eu te dizer uma coisa, quando tu estava aqui dentro da casa do pai, quando tu estava aqui comigo, quando a gente fazia uma refeição juntos, quando a gente vivia junto aqui dentro da casa, filho, deixa eu te dizer, o pai te amava. Aí, filho, lembra aquele dia que tu chegou para mim e tu disse: pai, eu quero a minha parte da herança, porque eu quero viver a vida do meu jeito, sabe? Naquele dia o pai te amou. Aí, filho, eu vi tu saindo, eu vi tu virando as costas e tu indo em direção a viver do jeito que tu queria, e sabe o que aconteceu, filho? O pai continuou te amando. E aí, filho, tu foi, fez tudo que tinha, perdeu tudo que tinha, voltou, e filho, quando tu decidiu voltar, o pai estava ali te amando.
E agora, filho, que tu chegou, agora, filho, que tu está diante de mim, eu quero demonstrar para ti, meu filho, que o pai continua te amando. Traz roupa nova para ele, traz anel para o dedo, traz sandália para o pé, mata um bezerro gordo aí que a gente vai fazer um churrasco daqueles. Por quê? Porque nada do que aquele filho fez mudou o sentimento do pai por ele. Porque o amor do pai por mim e por você não tem a ver com aquilo que a gente faz, tem a ver com aquilo que a gente é para ele. E a gente é filho, e a gente é filha. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? O Espírito Santo está falando no teu coração nessa noite. Amém? O Senhor quer falar com filhos e filhas aqui nessa noite. O Senhor quer falar com filhos e filhas que quem sabe estão pensando assim: cara, nem sei mais se esse amor é para mim mesmo. Nem sei mais se eu acredito mesmo nesse amor. Nem sei mais se tem lugar para mim nessa mesa. Nem sei mais se realmente é tudo isso que eu tenho ouvido. O Senhor, o próprio Senhor quer ministrar no teu coração nessa noite. Quer te chamar de filho amado, quer te chamar de filha amada. Em nome de Jesus. Quando ainda éramos fracos, então a sua fraqueza de modo algum vai separar você desse amor, porque quando você ainda era fraco, em meio às suas fragilidades, o Senhor te ama. Sabe, enquanto eu pensava nisso, eu lembrava de Jesus caminhando e vivendo o seu ministério aqui na terra, e aí de repente ele chegando diante de uma pessoa que estava doente, que estava enferma, que estava ali com uma fragilidade, com uma fraqueza, aquela pessoa doente diante de Jesus, e Jesus olha para a pessoa e pergunta assim: você quer ser curado? Como assim, Jesus? Que pergunta é essa, Jesus? Será que Jesus não sabia se a pessoa queria ser curada ou não? Em alguns momentos chega alguém diante de Jesus, Jesus pergunta assim: o que queres que eu te faça? Será mesmo que Jesus não sabia? Esse mesmo Jesus, só para lembrar você, esse mesmo Jesus, por exemplo, os discípulos estão caminhando, Jesus não está com eles, e aí os discípulos estão caminhando pelo caminho, eles estão discutindo quem é o maior entre eles. Papo dos bons, papo crente. Quem é o maior entre nós? Aí eles chegam no lugar onde Jesus está. E aí Jesus levanta um papo. Vai dizer assim: ó, cara, sabe aquilo que vocês estavam discutindo no meio do caminho? Deixa eu explicar para vocês. E ele começa a explicar: olha, com vocês não vai ser dessa forma. O mundo, os governantes, eles usam disso para serem servidos. Mas entre vocês não vai ser assim. Jesus nem estava com eles, mas estava sabendo que eles estavam conversando no meio do caminho. Em alguns outros momentos, os religiosos estão lá, como por exemplo, naquele momento em que desce um paralítico, Jesus está lá e Jesus diz: olha, perdoados estão os seus pecados. Alguns religiosos ali começam a falar entre eles e dizem assim: quem é esse cara aí para perdoar pecado? Começam a falar entre eles, e aí Jesus diz assim: olha, meus camaradas, já que vocês estão pensando nisso, então deixa eu perguntar para você mais uma vez: será que Jesus não sabia se aquela pessoa queria ser curada? Será que Jesus não sabia o que aquela pessoa queria? É claro que ele sabia. Amém? Você crê nisso? Que ele sabia? Mas a questão é que não era o importante Jesus saber. O importante era aquela pessoa reconhecer. Era aquela pessoa reconhecer sua fraqueza. Era aquela pessoa reconhecer sua fragilidade. Era aquela pessoa chegar para ele e dizer: sim, Senhor, olha, eu preciso. Olha, sim, Senhor, eu quero ser curado. Olha, sim, Senhor, eu preciso ser curado. Eu preciso. Eu quero. E aí sabe o que muitas das vezes a gente tem feito? A gente tem pego as nossas fraquezas e as nossas fragilidades, e a gente tem escondido elas, ao invés de levar até Jesus e dizer: olha, Jesus, está aqui minha fraqueza. Olha, Jesus, está aqui minha fragilidade. Porque a gente está com um pensamento errado de que se a gente se mostrar fraco para Deus, a gente vai perder alguma coisa dele. Mas com o Pai não é assim. Com o Pai não funciona dessa forma. Quando nós ainda éramos fracos, enquanto ainda estamos fracos, Ele vai continuar amando eu e você. Amém? Glória a Deus por isso. E aí o último éramos que nós vamos encontrar aqui, ainda não contente, Paulo escrevendo esse texto e não contente de dizer: olha, quando éramos fracos, quando éramos pecadores. Agora ele vai, parece mais profundo ainda. No verso 10 ele vai dizer: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida.
quando éramos inimigos. Aqui a gente foi para outro nível, aqui a gente foi para outro grau agora, né? Subimos ou descemos, não sei. Foi para outro nível. Agora a gente não é só pecador, agora a gente não é só fraco, agora a gente é inimigo. E aí o inimigo, além de não querer saber muito das coisas, né, do outro, ele faz questão ainda de querer ver o outro se dar mal, é ou não é? Um inimigo faz isso. Um inimigo quer ver o outro caído, é ou não é? Um inimigo quer ver o outro ferrado. O inimigo não quer ter parte com o outro, e mais do que isso, se ele puder atrapalhar, ele vai atrapalhar. É nessa condição que Paulo está colocando aqui a gente, e está dizendo assim: olha, quando vocês quando éramos inimigos de Deus, cara, mesmo quando a gente era inimigo de Deus, Ele já estava disposto a demonstrar o amor dele por mim e por você. Não é nem questão da gente só estar virado de costas para Ele, não é só questão da gente estar longe dEle, não. Era questão da gente ser inimigo, da gente estar contra, por mais que a gente estivesse contra. E talvez a gente possa ter alguns testemunhos aqui no meio de pessoas que vão dizer: olha, eu não suportava falar de Deus, eu não suportava que viesse do meu lado para falar de Cristo. Olha, eu tinha um ódio, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Talvez possamos ter alguns testemunhos em nosso meio a respeito disso. Mas olha que louco, mesmo nesse período, mesmo quando ainda éramos inimigos dele, Ele já estava nos reconciliando com Ele através da morte de Cristo na cruz, demonstrando seu amor por nós. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus pela minha vida e pela tua vida. Que amor é esse, cara? Que amor é esse? Que amor é esse que nos alcança quando estamos fracos? Que amor é esse que nos alcança quando somos pecadores? Que amor é esse que nos alcança quando somos inimigos? Que amor é esse? O que a gente fez? Nada. A gente não fez absolutamente nada para merecer desse amor. Mas Ele decidiu nos amar. Mas Ele decidiu nos envolver e nos constranger com esse amor. E Jesus, Ele demonstra isso muito claramente quando, por exemplo, Ele está naquela cruz, Ele está com seus braços abertos lá, e Ele está declarando assim, para mim e para você. Na verdade, Ele está pedindo ao Pai, né? Uma oração dele ao Pai, dizendo assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Deixa eu fazer uma pergunta para você, vamos pensar. Você acha que naquele momento ali alguém estava pedindo perdão? Não. A galera estava gritando: crucifica-o. A galera estava gritando: se tu é o Filho de Deus mesmo, então desce dessa cruz aí. Se tu é o Filho de Deus, então salva-te, salvou os outros e não está salvando a si mesmo. Ninguém estava pedindo perdão aí, mas Ele já estava de braços abertos naquele lugar, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus pela minha vida e pela tua vida. Antes mesmo de eu e você não tínhamos nem pedido perdão ainda, Ele já estava nos amando, já estava nos perdoando. E eu quero lembrar de mais um episódio com você a respeito de Jesus, para a gente entender isso, porque o inimigo ele tem tentado distorcer. Note que a gente, nesse texto que a gente leu, fala desse amor de Deus pela minha vida e pela tua vida, mas em nenhum momento mostra eu e você fazendo algo por isso. É Ele fazendo. A gente só tinha coisa ruim, a gente era fraco, pecador e inimigo. A gente não estava fazendo nada de bom, Ele estava nos amando. Mas o inimigo tem tentado colocar na minha mente, na tua mente, no meu coração, no teu coração, de que para a gente de fato ser amado por Ele, a gente precisa estar fazendo um monte de coisa. A gente precisa estar sempre provando um monte de coisa. E eu quero mostrar para você, lá no livro de Mateus, vem comigo, Mateus, capítulo 3. Mateus 3. Mateus 3,13. Achou aí? Barbada, fácil de achar aí. Mateus 3,13. Olha o que vai dizer para nós. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João.
João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Verso 16: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Verso 17: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado, ou em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Amém? É mais ou menos isso que diz na sua Bíblia? Uma voz dos céus veio, o céu não aguentou, o céu abriu, o céu rasgou, Deus não se aguentou e declarou: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Amém? E aí, como eu gosto de fazer algumas perguntas para você, deixa eu perguntar mais algumas coisas para você. Nesse momento em que o céu se abre, em que essa voz vem do céu e diz: esse é o meu filho amado, nesse momento em que Deus declara o seu amor por Jesus e diz: olha, esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer, deixa eu perguntar para você: o que Jesus tinha feito até então? Jesus tinha feito algum milagre já? Não. Ah, mas então Jesus tinha expulsado algum demônio já? Não há relatos disso. Não, mas então a multiplicação de pães e peixes tinha sido antes disso, então? Não. Por favor, gente, você está aqui, você está entendendo o contexto que nós estamos falando isso. Eu falar isso de uma maneira isolada pode ficar estranho, mas no contexto que estamos falando você vai me entender. Jesus não tinha feito absolutamente nada até esse momento. Jesus estava começando seu ministério, Jesus não tinha feito nada, Jesus não tinha feito milagre algum, não tinha expulsado demônio nenhum, não tinha transformado a vida de ninguém, não tinha nem ao menos juntado os 12 discípulos ainda para estarem com ele, nada disso. Mas mesmo assim, o pai não se aguenta. Mesmo assim, ao ver o seu filho, o céu se abre, uma voz vem do céu, Deus não se aguenta e diz: cara, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe o que Deus estava dizendo para Jesus ali? Ei, filhão, tu ainda não fez nada ainda, mas papai te ama. Sabe o que Deus estava dizendo ali? Olha, filho, tu ainda não cumpriu a missão. Jesus não tinha cumprido a missão ainda. Jesus não tinha ido para a cruz ainda, Jesus não estava na cruz, não, é muito antes isso, é antes de Jesus fazer qualquer coisa, já existia uma afirmação da parte de Deus sobre a vida dele. Por quê? Porque o amor do Pai não se resume àquilo que eu e você estamos fazendo, o amor do Pai é por aquilo que nós somos para Ele, e nós somos filhos amados. Nessa noite Ele trouxe você aqui nesse lugar para dizer para você: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E talvez você olhe e diga assim: cara, mas eu não estou fazendo nada para isso. Como assim, Senhor, tu tem te agradado de mim se eu não tenho feito absolutamente nada? Pelo contrário, né? Talvez eu tenha feito até coisas para gerar desagrado. Mas o Senhor, Ele continua olhando e falando ao meu ouvido e ao teu ouvido, dizendo assim: esse é o meu filho amado, eu te amo. Você é o filho em quem eu tenho prazer, é isso que você é. Ah, mas eu tenho feito isso, mas eu tenho deixado de fazer isso. Isso não interfere em quem você é para o Pai, você continua sendo um filho amado para Ele. E essa é uma verdade que a gente precisa carregar e sair desse lugar aqui nessa noite carregando isso. Este é o meu filho amado, de quem me agrado. E olha como aquilo que nós estávamos falando a respeito da estratégia do inimigo, ela não é de hoje, ela é de muito tempo atrás. Se eu e você seguirmos lendo a sequência, a gente vai entrar no capítulo 4, e no capítulo 4 a gente vai ver a tentação de Jesus. Vamos ver junto ali? Mateus 4, vai dizer para nós: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha a estratégia do inimigo, olha o inimigo já tentando distorcer algo. Jesus tinha acabado de ouvir: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí agora o inimigo vem tentar Jesus, vem começar tentando
dizendo assim, cara, se tu és o Filho de Deus, então faz, prova. Verdade que o inimigo estava tentando aqui era dizer para Jesus, olha Jesus, se tu só vai ser mesmo Filho de Deus, se tu fizer, me prova que tu é Filho de Deus. Me prova que tu é um filho amado dele. Me prova. Ele tentou com Jesus e não conseguiu, mas ele muitas das vezes tem conseguido comigo e contigo. Tem criado em mim e você uma ideia, um pensamento de que eu e você temos que provar o tempo todo que a gente é filho de Deus, de que a gente tem que provar o tempo todo de que a gente é amado por Ele, de que a gente tem que fazer tudo certo, porque a partir do momento que a gente erra e comete um vacilo, talvez a gente já não tenha mais tanta parte no amor dele pela minha vida e pela tua vida. Sabe quem começou isso? Satanás, o inimigo, tentando Jesus. E aí há um tempo atrás eu vi uma publicação que eu tive que concordar, né? Essa publicação dizia o seguinte: se o diabo tentou Jesus, imagina você que é tonto. Eu disse, faz sentido, eu sou tonto mesmo. Se o inimigo tentou Jesus, é certo que ele vai tentar um tonto como eu. E ele tem tentado eu e você do mesmo jeito. Ele tem tentado colocar na minha mente, na tua mente, que a gente precisa estar sempre fazendo, que a gente precisa estar sempre provando, que a gente precisa estar sempre vivendo uma vida regrada. E gente, por favor, eu estou falando com gente inteligente aqui. Eu não estou dizendo para você sair vivendo uma vida desenfreada, do jeito que você bem quiser entender, uma vida mergulhada no pecado. Não é disso que eu estou falando, não. O que eu estou querendo dizer para você é que esse amor dele por mim e por você não depende de eu e você fazer tudo certinho, não. Esse amor dele por mim e por você não depende da gente acertar sempre. A gente vai errar, a gente vai vacilar. E esse é o problema da gente colocar na nossa mente uma ideia, uma ideologia de que a gente precisa estar provando que é filho, que a gente precisa estar provando que está amado, porque no dia que a gente não conseguir provar, a gente não vai se sentir filho. Porque aí eu quero provar que eu sou filho dele, porque aí eu quero provar que sou amado por ele, porque aí eu quero provar que eu gero prazer para ele. Aí sabe o que acontece no dia que você vacila, que você peca, você diz, realmente eu não sou. Que eu não consegui provar. Mas quando eu e você entendemos o lugar a qual Deus tem colocado eu e você, quando eu e você entendemos o que Ele tem dito sobre mim e sobre você, que nós somos filhos e filhas, então não é questão que a gente deixa de fazer, não, mas agora a gente faz, porque a gente já reconheceu que é filho. Eu não faço para provar que eu sou filho, porque eu entendi que eu sou filho, então eu faço. Eu não faço para tentar ser aceito por Ele, aprovado por Ele. Não, eu entendi que eu sou aceito, eu entendi que eu sou aprovado, eu entendi que eu sou amado por Ele, então eu faço. Isso muda tudo. Porque a gente querer provar, a gente querer aceitação, a gente querer provar que é filho, a gente querer provar que é amado, isso demanda muita energia minha e tua. É muito mais pesado. É muito mais difícil, demanda muito esforço, e mais do que isso, vai ter momentos que a gente não vai conseguir provar. Mas quando a gente entende que é filho, quando a gente entende que é amado, quando a gente entende que já tem gerado prazer nele, seguir fazendo as coisas para ele se tornam leves. Acho que é por isso que ele diz que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave para mim e para você. Por isso que não foi um peso para Jesus o ministério todo dele. Por isso que não foi um peso para ele assumir aquela cruz. Sabe por quê? Porque ele já tinha ouvido, ele já sabia quem ele era, ele já sabia que não dependia daquela cruz para ele ter a aprovação do Pai. Não dependia daquela cruz para ele se sentir amado, ele sabia quem ele era e ele sabia qual era o sentimento do Pai por ele. E é isso que eu e você precisamos nos nossos dias. A estratégia do inimigo é nos levar a um sentimento de que eu preciso fazer para provar que sou filho, para me sentir amado, quando na verdade, quando eu entendo que eu sou filho e amado, então eu faço. Quando na verdade o querer de Deus é não que a gente faça para provar que é filho, mas não que a gente faça para se sentir amado, mas não, é a gente entender primeiro que é amado, que é filho, então a gente faz, porque aí a gente entende que é tão amado,
A gente sente que é tão querido. A gente sente que é tão queridinho do papai. A gente pensa assim, eu não posso ficar parado, eu vou ter que fazer alguma coisa por ele. Eu vou precisar corresponder de alguma forma. Mas nota que aí é diferente, aí eu estou correspondendo a algo. Eu não estou fazendo algo para ter a aprovação dele, eu não estou fazendo algo para me sentir amado, não. Eu estou apenas respondendo a um amor que já me envolveu. Eu estou apenas respondendo a um amor que já me constrangeu. Eu estou apenas respondendo aquilo que ele já disse que eu sou, antes mesmo de eu fazer qualquer coisa por isso. Isso muda tudo. Amém. Olha no que diz, e a gente já está perto do final. Isso é sempre muito perigoso, né? O pregador falar que está perto do final, porque às vezes não é bem assim. Mas abre a tua Bíblia comigo aí, em Filipenses. Quero ler mais 2 textos com você. Filipenses capítulo 2. Se você está com a sua Bíblia aí em papel, você já pode abrir também lá em João capítulo 17. Primeiro Filipenses, capítulo 2, e depois João, no capítulo 17. E nesse momento, você que está com Bíblia de papel aí na mão, é a sua hora de você olhar para quem está no aplicativo no celular e dizer, viu? Por isso que eu uso Bíblia de papel. Vai que eu precise abrir em 2 lugares ao mesmo tempo. Daqui a pouco vai aparecer alguém com o aplicativo aí que consegue, né? Dividir, aí deu, ferrou, irmão. Filipenses, capítulo 2. Achou aí? Amém? Tá fraco, achou ou não achou? Filipenses, capítulo 2. A partir do verso 5, vai dizer para nós: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte e cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse texto, ele nos dá a entender, e ele é uma verdade, como toda a Escritura, ele é uma verdade. Ele vai falar para mim e para você, que Cristo, ele teve sim uma recompensa, que Cristo, sim, ele teve algo da parte do Pai, por fazer aquela obra que estava em suas mãos para fazer. Esse texto vai dizer para mim e para você que no verso 9, que por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E aí é comum, quem sabe, a gente olhar para Cristo, a gente olhar para Ele e pensar assim, não, cara, Jesus, ele está à destra do Pai por causa daquilo que Ele fez. Jesus, ele está à destra do Pai porque Ele cumpriu a missão. Jesus está à destra do Pai porque, afinal de contas, Ele mereceu, né? Ele foi até a cruz, Ele foi obediente até a morte, morte e cruz. E não tem nada de errado a gente pensar sobre isso. Agora, o nosso erro é em pensar que isso tudo aconteceu apenas porque Jesus foi até a cruz e fez o que tinha que fazer. Porque eu encontrei um texto que, quando eu li esse texto, eu me apaixonei por ele. E aí ele está lá no livro de João, no capítulo 17. Nesse capítulo onde Jesus, ele vai orar por ele mesmo, ele vai orar pelos seus discípulos, e depois ele vai orar por cada um de nós, por todos os cristãos que ainda iriam abraçar essa mensagem, queriam abraçar esse evangelho. E aí em João, no capítulo 17, a partir do verso 4, você está aí, está me acompanhando? Está aqui. Olha aí, rapaz, está em francês também. Vocês querem que eu leia em português ou em francês? Hã? Sem vergonhas. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus está orando, é uma oração. Ele está orando para o Pai, e ele está dizendo assim, olha, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Mas olha o que diz no verso 5, na sequência dessa oração. Ele vai dizer o seguinte: e agora, Pai, glorifica-me
junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Opa, peraí. Eu achei que a glória era por causa da cruz. Não, peraí. Eu achei que ele estava à destra do Pai. Eu achei que o motivo daquela glória toda era ele ter feito algo para o Pai. Mas ao ler esse versículo, eu acho que talvez não tenha sido apenas isso. Ao ler essa oração de Jesus no verso 5, ele dizendo: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Vamos tentar traduzir um pouco essa oração, assim, para o contexto da nossa palavra? E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que eu tivesse feito qualquer coisa. Agora, Pai, glorifica-me contigo, Pai, com a glória que eu tinha contigo, antes de eu ter te provado algo. Antes, Senhor, antes de eu ter me disposto a fazer algo. Senhor, agora glorifica-me com a glória que eu tinha contigo, quando eu apenas era quem eu era. Eu não tinha feito nada ainda, não tinha cruz, não tinha missão, não tinha nada ainda, nem o mundo existia. Porque tudo foi criado, tudo foi feito por Ele, para Ele e por Ele, amém? Mas o texto está dizendo que foi antes do mundo existir. Ou seja, nem participar da criação ainda Jesus tinha. E ele já tinha uma glória junto ao Pai, porque o amor do Pai, o sentimento do Pai por Jesus e por mim e por você, ele não depende daquilo que eu e você estamos fazendo, depende daquilo que Ele diz para mim e para você, que eu e você somos para Ele. Cara, esse texto pulou nos meus olhos. Essa oração de Jesus fez muito sentido para mim, dizendo: olha, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O ministério de louvor pode estar chegando aqui. Antes que o mundo existisse, antes que houvesse algo, Jesus já tinha o seu lugar junto ao Pai, Jesus já tinha sua glória junto ao Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você: antes de você entrar por essa porta, o Pai já estava esperando você, já estava amando você, já estava desejando você. Antes do dia que você levantou a sua mão e reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador, o Pai já estava amando você, o Pai já estava querendo você, o Pai já estava desejando você. Antes de você se levantar e dizer: não, agora a partir de hoje eu vou fazer algo para Ele, isso não mudou em nada o amor dele por você, porque o amor dele não é baseado nisso. E aí, quem sabe você está há muito tempo tentando se esforçar, quem sabe você está há muito tempo tentando provar desse amor. Quem sabe você está há tanto tempo querendo fazer para provar que é amado, para se sentir amado, porque na verdade ainda você não entendeu e você não deixou Ele falar aos teus ouvidos, dizendo para você: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você é minha filha amada em quem eu tenho prazer. E é por isso, quem sabe, que você está se matando, tentando fazer para tentar se sentir filho. É porque você inverteu. Não te mata tentando fazer para ser filho, não. Reconhece primeiro e aceita que você é filho, reconhece que você é filha, reconhece que você é amado. Essa é minha oração nessa noite, que a gente saia daqui como uma multidão de pessoas que entendeu que é filho, que é filha, que é amado dele. Porque se a gente entender isso, aí a gente não vai deixar de fazer as coisas, mas a gente vai se sentir constrangido a fazer ainda cada vez mais, mas agora do jeito certo, não fazendo para provar, não fazendo para se sentir amado, mas fazendo porque a gente já entendeu que é amado. Quem sabe o seu relacionamento com Deus até hoje foi um relacionamento em que toda vez que você acertou, você se sentiu mais perto dele. Quem sabe o seu relacionamento com Ele até hoje foi um relacionamento em que toda vez que você acertou, toda vez que você conseguiu cumprir aquilo que você tinha determinado, toda vez que você, quem sabe, bateu no peito e disse: ó Senhor, não, essa semana, esse mês vai ser diferente, e você conseguiu fazer isso, e aí talvez você se sentiu, não, agora. Aí você conseguiu desfrutar desse amor, você se sentiu amado, você se sentiu perto dele.
Mas sabe qual é o problema desse relacionamento? É que no dia ruim, no dia mal, na semana ruim, na semana mal, na semana que você vacilar, na semana... Porque você não é perfeito, desculpa. Se você entrou aqui, é proibido. Se você entrou aqui, você é perfeito, por favor, levante-se, retire-se. O pessoal era para ter barrado você lá na porta. Porque é proibida a entrada de pessoas perfeitas aqui nesse lugar. E aí a gente vai errar, e aí a gente vai vacilar. E aí sabe qual é o nosso problema? É que a gente olha para Adão e Eva, e aí a gente faz que nem eles. Aí enquanto a gente estava obedecendo, estava tudo bem, a gente estava aceitando a visita dele todos os dias. Mas aí chega aquele dia em que a gente desobedeceu, e que a gente fez o que não devia fazer, que a gente vacilou, que a gente errou. E aí naquele dia a gente se esconde, porque a gente não se sente mais amado. Que a gente acha que não vai ser mais aprovado por Ele, a gente acha que agora o que vai sobrar para nós é rejeição, que a gente acha que agora, como aquele filho pródigo que está voltando, que a gente acha agora que o que a gente vai ter com Ele é um serviço, é um emprego. Me aceita como um dos teus servos aí, tá bom? Mas mesmo após Adão e Eva desobedecerem, no mesmo dia, na mesma hora em que o Senhor costumava chegar até aquele lugar, Ele voltou até aquele lugar perguntando: Adão, onde estás? Eva, onde estás? Assim como aquele pai abriu os seus braços e disse: filho, não tem emprego nenhum, meu velho. Não tem emprego, não tem servo nenhum, tu é filho, nada vai mudar isso. Ei, nada que você fez até hoje, nada que você fez até hoje, não importa como você chegou aqui, nada muda o teu status de filho. Nada muda o teu status de filha. Nada. O Pai continua de braços abertos, continua com lugar à mesa para você. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite, porque aquilo que eu podia falar, aquilo que eu podia ministrar, eu já fiz. Mas agora a minha oração é que enquanto a gente esteja cantando e ministrando essa canção, aquilo que somente o Senhor pode fazer, que é te trazer essa convicção de que você é um filho amado, de que você é uma filha amada, que Ele possa começar a gerar isso na minha vida, na tua vida, no meu coração e no teu coração. Que você possa nessa noite começar a ser constrangido, que você possa começar nessa noite a ser envolvido por esse amor, que você possa começar nessa noite a entender que nada do que você fez vai fazer com que Ele ame você menos, e nada do que você fez vai fazer com que Ele ame você mais. O amor dele permanece o mesmo. Ele é impressionante, Ele é infinito, Ele é ousado. Esse amor por você, quando você ainda era pecador, quando você ainda era fraco, quando você ainda era inimigo, esse amor não mudou, esse amor ainda permanece, esse amor ainda está disponível para você. Ele continua de braços abertos. Não importa se você veio, chegou nesse lugar saindo de um lugar onde você estava cuidando de porcos, por causa das tuas escolhas, por causa das tuas ações, das suas atitudes. Ele permanece hoje aqui com seus braços abertos para você. Ele continua sussurrando ao teu ouvido e ao teu coração, e é isso que eu gostaria que você estivesse aberto para ouvir nessa noite, o sussurro dele no teu coração, dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer.